Bom dia. Isaías 32. Livro de Isaías, capítulo 32. Eis que um rei reinará de acordo com a justiça e a retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Cada ser humano será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra as tempestades. Será como corrente de água em plena terra árida, como a boa sombra de uma grande rocha em meio ao deserto. Então os olhos dos que podem ver não mais estarão fechados, e os ouvidos do que podem escutar se abrirão para ouvir. O coração dos irrefletidos procurará adquirir a sabedoria, a língua dos gaguejantes falará com pleno desembaraço e com clareza. Já não se chamará nobre ao tolo, nem se dirá ilustre aquele que é trapaceiro. Aqui então está iniciando falando sobre Jesus, né? Esse rei que reinará, que reina hoje. É um dos motivos que nós chamamos Isaías do profeta messiânico, que é o que mais falou a respeito da vinda de Jesus. Porque o insensato profere tolice e o seu coração pratica iniquidade, agindo impiedosamente e alardeando disparates contra Deus, deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar a sua sede. As artimanhas do homem de caráter maligno são todos perversas. Imagina tramas cruéis para destruir com mentiras o pobre indefeso, mesmo quando a súplica deste é justa. Quando o homem nobres são todos os seus desígnios, graças aos seus feitos nobres, permanece íntegro e firme. Vós, mulheres tão sossegada, ponde-se-vos de pé e ouvi a minha voz. Filha cheia de arrogância, dai ouvido às minhas palavras. Daqui a pouco, mais de um ano, vós que se sentis orgulhosa e segura de vós mesmas, ficarão apavoradas. A colheita de uva falhará e a colheita de frutas nada produzirá. Estremecei, pois, ó mulheres desacauteladas e sossegadas. Tremei vós que estáis cheia de soberba, despojai-vos, despii-vos, cingi os vossos lombos com roupa de lamento. Batei no peito por causa dos campos destruídos, pelas videiras carregadas de frutos, e pela terra do meu povo, terra agora infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, planteai por todas as casas outrora cheias de júbilo e por essa cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre da sentinela se tornarão covis, uma delícia para o jumento, uma pastagem para os rebanhos. Isaías profetizando a respeito de Judá, de Jerusalém, o mal que o povo estivera fazendo, né? Eu digo mal no sentido de não viver, não obedecer a palavra de Deus. Por esse motivo, né, nós já vimos antes, Deus falou que ia enviar o castigo, e todos sofreram, além do castigo do adversário comum, Deus também fechou o céu, ou seja, não tinha mais chuva na hora certa, não tinha nada. As plantas, né, as uvas, os olivais já não produziam como deveria. Então houve fome e desespero. Ele falando ainda com a referência às mulheres outrora tão orgulhosas, soberbas. Ele falou: vocês vão sofrer. E tudo isso aconteceu, nós vimos lá, nós já lemos a história sobre isso aqui dos reis, o que aconteceu naquela época. E ele falou isso bem antes de acontecer. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta.
O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e seguranças eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Ele, ao mesmo tempo que ele profetizou o mal que viria, ele também profetizou o retorno, a volta do pessoal lá do cativeiro. Isaías 33. Ai de ti que destrói enquanto ainda não foste destruído. Ai de ti que ages traiçoeiramente enquanto ainda não foste traído. Quando tiveres acabado de destruir, serás exterminado. Quando terminares a sua traição, serás traído. Deus tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança. Sei a nossa força e nosso braço de manhã. Em manhã, sim, sei a nossa salvação no tempo da angústia. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens vos saquearão, ó nações. Tomarão posse dos despojos como gafanhoto em nuvem. Deus é exaltado por quanto está entronizado nas alturas. Ele assegura abundantemente a Sião o direito e a justiça. Haverá, pois, segurança e estabilidade em tuas eras, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O amor reverente a Deus será o teu maior tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que costumavam passar por ela. Rompe-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não dá importância ao ser humano. A terra geme e perde o seu ânimo. O Líbano se retrai triste e humilhado. Saron é como Arabá, um deserto na região de Baçã, e no Monte Carmelo todas as árvores perderam suas folhas. Eis que agora me erguerei, diz Deus, o Senhor. Hoje me levantarei, agora serei exaltado. Concebei a palha e dais à luz o restolho. Seu sopro é um fogo que consome. Os povos serão queimados como se faz com cal. Como espinheiro cortado serão lançados às chamas. Vós que estáis longe, ouvi o que fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Aquele que anda corretamente, que pratica justiça, que fala a verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios, e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. É este, pois, o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água pura não lhe faltará. Então, Deus, Isaías, Deus falando quem é que vai herdar a vida, que vai ter salvação. Aquele que vai desfrutar de vida abundante. Aquele que terá realmente vida. Então ele fala quem é. É aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que não vive em desonestidade ou pensamentos errados, ou seja, o que pratica o Evangelho de Jesus Cristo. Ele fala e nós sabemos que é assim. Se não for assim, a nossa vida cristã seria em vão. Mas nós cremos no Senhor, nós vivemos pela fé e nós sabemos que nós devemos obedecer ao Senhor. Nós sabemos, por isso que nós procuramos viver de acordo com o Evangelho, porque nós temos um objetivo, uma meta, que é alcançar a vida eterna, alcançar a salvação. E todos que agem de maneira contrária, satisfazendo a sua própria vontade, os desejos mundanos, serão consumidos pelo fogo do Senhor. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor e vislumbrarão o território em plena dimensão.
O seu coração relembrará os terrores e assombros do passado. Onde está o oficial maior? Onde está aquele que arrecadava impostos e tributos? Onde está o chefe das torres de vigia? Não tornará a ver aquele povo arrogante, aquela gente de falar bárbaro com sua língua obscura, estranha e incompreensível. Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes, contempla os teus olhos a nova Jerusalém, morada tranquila, tenda que não será mudada, cujas estacas jamais serão arrancadas, cujas cordas nunca serão rompidas. É ali que Deus mostra o seu poder em lugar de rios, de largos canais, mas onde não navegarão barcos de remo, nem passará nenhuma nau poderosa. Pois Deus é o nosso juízo, o Senhor é o nosso legislador, o Eterno é o nosso Rei e é Ele que vai nos salvar. As tuas cordas estão frouxas, não consegues segurar o mastro, nem manter estendidas as velas da tua embarcação. Então de repente será dividida grande quantidade de despojos, até o aleijado tomarão sua parte no saque. Nenhum habitante de Sião se queixará, estou doente, e os pecados dos que ali vivem serão todos perdoados. Quando está falando é da salvação, de vida eterna, está falando de Jesus, Ele que é o nosso legislador, que é o nosso Rei, nossa justiça. Então toda abundância nos aguarda, toda abundância nos espera, se nós vivermos a palavra de Deus, se nós praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo, se nós deixarmos de ser gananciosos, desonestos, maldosos, mas viver a palavra do Senhor. Se nós procedermos assim, nós alcançaremos a vida eterna, onde não existirá sofrimento, dor, fome, sede, existirá abundância. Exatamente o que a palavra fala, abundância. É isso que terão todos que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Não os que citam o nome do Senhor, mas os que vivem realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Isaías 34. Aproximai-vos todas as nações a fim de ouvir. Prestai atenção todos os povos da terra. Eis que a indignação de Deus é contra todas as nações. Sua ira está contra todos os exércitos humanos. Ele os destruirá. Nenhum guerreiro restará. Ele entregará a todos à matança. Seus mortos serão jogados fora das cidades, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo. Todo o exército de astro cairá como folha seca da videira e da figueira. Eis que minha espada já está fora da bainha e pronta no céu. Ela descerá, pois, sobre Edom e sobre todos os povos que separei para o extermínio. A espada de Deus está cheia de sangue, cheia de gordura, de sangue, de cordeiro e de bode, da gordura dos rins dos carneiros, porque Deus pede sacrifício em Borra e grande matança em Edom. E os bois selvagens cairão com ele, e os navios com os touros, e as suas terras ficará ensopada de sangue, e o meu pó ficará grosso de gordura. Porquanto Deus terá um dia de vingança, um ano de retribuição pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em pinche, o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará com betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia, sua fumaça subirá para sempre, ficará em ruínas através das gerações, ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Mas os pelicanos e os animais selvagens a tomarão, as corujas e os corvos viverão ali, e eles estenderá sobre Edom o caos como a linha de medir, e a destruição como um fio de prumo. Ali não haverá pessoas ilustres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão como nada. Espinhos crescerão em seus palácios, urtigas e cardo na sua fortaleza.
e será uma morada de chacais, um lugar de pastagem para avestruz. E animais do deserto encontrarão com hienas, bode selvagem clamarão um ao outro, e lelite, criaturas noturnas pousarão ali e encontrarão descanso e refúgio. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões da mesma maneira se ajuntarão ali, cada um com seu par. Consultai, pois, o livro de Deus e lede. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu devido par. Ora, pois foi a boca do Eterno que deu a ordem, e o seu Espírito os reunirá. Ele mesmo designa as porções de cada um. Sua mão lhe distribui a terra como um cordão de medir. Eles a possuirão para sempre, habitarão nela de geração em geração. Ainda prosseguindo, Messias, Isaías falando sobre o retorno do Messias, de Jesus, né? O juízo de Deus, o julgamento, aquilo que nós temos falado bastante, quando ele fala que estrelas, lua, sol, terra, tudo vai ser abalado. Tudo vai ser abalado. Então, quem não estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus, vai passar um sofrimento grande aqui, um desespero enorme. Mas os poucos que restarem viver de acordo com a palavra do Senhor serão salvos. Ele continua falando ainda da vida futura, né? Aqui nós estamos entrando agora no capítulo 35. O deserto e a terra ressequida que rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmel. Carmelo é de Sarão eles verão a glória de Deus, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações perturbados, sedes fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos do surdo se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em breja, a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais, surgirá um campo de junco e de papiro. Ali haverá uma estrada, um caminho, que será conhecido por caminho da santidade. Os impuros não passarão. Caminho é Jesus. Por ele servirá tão somente os que são do caminho. Os ímpios, insensatos, escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E todos quanto Deus resgatou voltarão. Entrarão em Sião com hinos de júbilo, duradoura felicidade, coroará sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. É um caminho, o nosso caminho é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Os remidos viverão com ele. Somente os remidos. E no versículo 8 ele fala: ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho, com C maiúsculo, de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente os que são do caminho. Os ímpios insensatos escolherão não seguir por ele.
esse caminho que é Jesus, que é o Evangelho hoje, quem escolhe não seguir por ele, com certeza vão padecer, com certeza vão sofrer por toda a eternidade. Muitas das vezes as pessoas não entendem bem porque, mesmo falando de vida futura, o profeta aqui faz referência a animais, a coisa. Acontece que, para entender naquela época a revelação da palavra, falava do que se tinha. A força, qual a força maior tinha? Era dos animais, era do jumento, era do rinoceronte. Então, citando isso, era o leão. Era para trazer o entendimento naquela época, que todos entendessem. E hoje nós continuamos entendendo a palavra de Deus. Então, essa referência a animais, a locais, porque naquela época o povo era muito limitado, não tinha condução que pudesse viajar para distâncias enormes. Então, quando falam em referência a uma cidade, a um local, exatamente para proporcionar uma visão adequada à revelação do Senhor. Mas aqui, novamente, ele está falando de alegria final de todos que são salvos, e a tristeza, a desonra daqueles que abandonam o Senhor. Isso aqui não estão falando da segunda vinda de Jesus, que a primeira ele veio e agora nós estamos aguardando a segunda. Isaías 36, agora ele volta a falar sobre o que está na Judá na época ali. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e se apossou dela. Aquilo que ele já tinha previsto, já tinha revelado, aconteceu. O rei da Síria, então, invadiu Judá e tomou posse. Então Laquis, o rei da Síria, mandou seu comandante em chefe com grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro, saíram ao seu encontro Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, escrivão e secretário, e o cronista real, Joá, filho de Asaf. Então o comandante Rasvaque, o comandante do campo, lhes questionou: Dizei Ezequias assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te apegas? Digo, teu conselho e poder para a guerra são palavras vazias, sem sentido. Em que confias para te rebelares contra mim? Tu confias no Egito, aquela cana esmagada que penetra e fura a mão de quem se apoia nela? Assim o faraó, rei do Egito, para com todos que confiam nele. Contudo, se declarares, confiamos em Deus, nosso Deus, porventura esse Deus não é aquele cujos altos santuários e altares Ezequias removeu, alegando a Judá e a Jerusalém? Deveis adorar aqui diante deste altar? Ora, faz agora um acordo com o rei da Síria, meu senhor. Eu te darei 2.000 cavalos, se é que tens cavaleiro para todos eles. Assim como poderás resistir a um só príncipe dos menores servos do meu senhor, se confias que o Egito provocarás carro e cavaleiros. Além de tudo, pensas que vim destruir essa terra sem Deus? Ora, foi o próprio Eterno que me ordenou: sobe contra essa nação e extermina. Então Eliaquim, Sebna e Joá responderam ao comandante: pedimos que fale com os teus servos em aramaico, porquanto compreenderemos bem. Não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre o muro ficará sabendo de toda a nossa conversa. Entretanto, o comandante lhe respondeu: porventura o meu senhor me mandou fazer esta declaração somente ao teu senhor e a ti, e não aos homens que estão sentados sobre o muro da cidade, que juntamente convosco terão que comer o próprio excremento e beber a própria urina? Em seguida o comandante se colocou em pé e, erguendo a voz para que todos ouvissem, declarou em hebraico: ouvi, pois, as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o Senhor: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar do mal. Nem deixeis que Ezequias vos faça confiar em Deus, alegando: o Eterno certamente nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria.
Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei paz comigo e vinde a mim, e assim como cada um da sua videira, da sua figueira, beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixeis que o Ezequias vos iluda, afirmando: Deus vos salvará de todo mal. Porventura os deuses das nações puderam livrar suas terras das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amalate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Por acaso eles livraram Samaria da minha mão? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Como então Deus poderá salvar Jerusalém das minhas mãos? O povo, porém, ficou em profundo silêncio e nada respondeu, pois o rei dera esta ordem: não lhe deis resposta. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquis, o escrivão, e secretário Sébano, o cronista arquivista real, Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que proclamara o comandante assírio. Então a Síria, o rei da Síria, enviou a tropa dele, para cercando ali Jerusalém, e os comandantes dele, a liderança dele, o general, foi até na porta da cidade desafiando Jerusalém. Então o Ezequias mandou ali para a porta da cidade para ouvir, mandou os seus ministros, os principais, os secretários, os principais autoridades do reinado dele, para ouvir que proposta, o que o rei da Síria queria. E como eu sempre digo, a cidade eram cidades muradas. Então muita gente morava sob muro. Não tinha cidade que os muros eram extremamente largos, dava para passar até 2 carruagens juntas. E muitas pessoas construíam casas ali sobre o muro. E tinha muita gente ali no muro da cidade ouvindo as conversas. E o comandante Rabsaque chegou ofendendo, falando: não, quem é que pode proteger vocês? Você acha que o Egito vai proteger vocês? Vocês querem fazer acordo com ele? Melhor que vocês têm que fazer é fazer um acordo com o nosso rei, com a Síria, se entregarem. Porque se vocês se entregarem, talvez vocês ainda vivam. Vai ficar um tempo aí, depois vão levar para uma terra boa, onde vocês vão ser prisioneiros. E ele disse: quem acha que o Senhor que mandou nós até aqui foi o Senhor. Então não adianta você ficar espelhando, confiando em Deus, porque Deus não vai fazer isto. Nesse interim, então, os representantes do rei Ezequias pediu para eles para que não falassem aramaico, mas falassem em hebraico, para que quem estivesse ali sob o muro, o povão de uma forma geral, não ouvisse, não ficasse entendendo essas ameaças. Mas o general lá respondeu que não veio só falar com Ezequias ou com eles, não. Veio falar com todo mundo, para que inclusive quando eles depois ficar sabendo que eles vão ter que comer dos seus próprios excrementos, das suas fezes. E continuou ainda desafiando. Falou: olha, a única coisa que vocês têm que fazer é se entregar, porque vocês não têm condição de combater com nós. Nós temos vencido a tudo, vencemos Samaria, que era Israel. Cadê o Deus que não defendeu eles? Aí falou uma série de outras nações onde que o rei da Síria tinha vencido. Falei: quem é? Então você acha que Deus vai proteger essa cidade? Ou vai proteger o Ezequias? O Ezequias está mentindo para vocês, falou que o Egito vai proteger, ou se falou que Deus vai proteger, porque isso não vai acontecer. Então é melhor que vocês tenham a fazer um acordo. E desafiou Deus, não somente ajudar, mas Deus, para quem é Deus para fazer alguma coisa contra nós, contra o rei da Síria? Nós vamos tomar conta, nós vamos tomar posse. Mas veja você uma coisa, nós vamos ver isso a partir de amanhã, que o erro dele maior foi desafiar Deus. A quem vai? Não, mas Deus, quando Deus está protegendo, no lugar de Deus se levantar protegendo, ninguém pode com nada.
E nós vamos ver que esse comandante, esse rei, o rei da Síria, desta vez, não vai poder fazer nada contra a Síria, contra Judá. Devemos prestar bastante atenção na palavra de Deus e nos firmar nela, e não olharmos para o inimigo. Às vezes nós ficamos assustados com o inimigo. Ele é mais forte. Como ele falou, não, eu dou 2.000 cavalos para você, se você tiver cavaleiro, pessoas expertas mesmo, para guerrear, para montar. Ou seja, primeiro que Judá já está, Jerusalém estava cercado há algum tempo, já tinha fome, já tinha doença, estavam enfraquecidos. Então o rei da Síria achou que agora é fácil, você chegar a invadir, desafiar, falar, Deus não vai te proteger, nada disso. Mas não podemos desafiar Deus não, que aí nós vamos ver o que acontece. Isso nós vamos ler amanhã. Eu li hoje até Isaías 36, querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 37. Toda a resposta, tudo que nós queremos saber está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.